acreditando não existir qualquer sentido para despertar. Nem vale a pena acordar. Dormem sem nenhum objetivo e acordam sem nenhum propósito. Transformam, portanto, assim o dia-a-dia numa experiência insonsa e vazia, sem significado. Vagueiam pelas ruas sem destino, um destino que nem sequer é certo, à mercê do que lhes aconteça no decurso ou no curso desse dia. Levam uma vida sem direção. Desvalorizam o tempo e a oportunidade de estarem reencarnados. Que é uma oportunidade que todos nós devíamos acarinhar e agradecer a Deus. Deixam-se levar assim pelos ventos do acaso. Não veem significado na família, nos amigos e nem sequer no trabalho. Quando se estabelece este estado de alma, a pessoa corre um risco. O risco de ser engolido pela enxurrada das circunstâncias. A enxurrada de tudo o que nos rodeia, tudo o que nos circunda. E não temos quaisquer resistências morais para enfrentar as dificuldades. Com certeza, este não é o melhor modo de se viver. É urgente que nos possamos sentir como peças importantes nas engrenagens da vida. Estamos aqui colocados por quem? Quem é que nos concede a vida? Deus não sabe o que faz? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não sabe o que faz? Atira-nos para aqui, joga-nos para aqui de qualquer jeito? De maneira nenhuma. Então todos nós somos importantes nas engrenagens da vida. Temos é que encontrar essa importância, fazer por ela. É necessário que tomemos gradual consciência quanto ao exato papel frente às leis de Deus que nos governam. O que é que eu tenho que fazer para estar de acordo com elas? O que é que elas me pedem que eu faça? E é neste acordo que nós iremos encontrar sentido para a vida. Seria muito bom se cada pessoa, principalmente as que não veem sentido para a própria vida, se questionassem. Afinal, o que posso eu fazer em prol do mundo onde estou? Eu tenho já a resposta. Movimento de Você e a Paz. Façamos o movimento de Você e a Paz. É fazermos qualquer coisa pelo mundo. Mas o que é que adianta eu fazer o movimento da paz? O mundo fica em guerra na mesma. Mas pacifique-me a mim. E se todos aqueles que lá formos nos pacificarmos, estaremos fazendo o possível. Estaremos fazendo a nossa parte. Estamos capacitados do quanto podemos fazer. Temos o sentido do que é que estamos a fazer. Instalar a paz em nós. Ora, se eu me pacificar, todos aqueles que forem se pacificarem, se na cidade de Coimbra toda a gente ficar contagiada e se pacificar, se eventualmente Portugal, por contágio, se pacificar em função do movimento que pacificou Coimbra, e por aí fora, como é que fica o mundo? Em paz. Então nós demos o nosso contributo. Podemos ainda perguntar, afinal, para que é que eu vivo? Para quê? Afinal, eu vivo para quem? Outra pergunta lógica. E acho que dificilmente nós não encontraremos valiosas respostas caso estejamos de facto interessados e com vontade de encontrar um sentido para a nossa existência. Se estivermos, nós vamos ter respostas muito interessantes a essas perguntas que fizemos. Cada um de nós, quando nos encontramos nas lutas do mundo terreno, podemos viver para atender, para cuidar de alguém ou de alguma coisa. E assim estamos dando valor às nossas horas. É importante dar valor ao sentido da vida. É importante viver por algo ou por alguém. Dediquemo-nos então
a um ser que nos seja querido, que nos sensibilize a alma e passemos a viver em homenagem a Ele. A Ele ou a eles. Porque Jesus mandou amar a todos. Não nos mandou amar a uma pessoa. Amar ao próximo, o próximo são todos, como a si mesmo. Então podemos amar várias pessoas, devemos amar várias pessoas, devemos amar todas as pessoas. Porque o amor não se gasta. O amor chega para todos. Dediquemo-nos também a uma causa que nos pareça significativa para o bem geral. E é possível nós sabermos que causas são estas. E há tantas. Há tantas organizações fazendo o bem. Graças a Deus. E a maior parte delas passam quase despercebidas no anonimato. Quantas ONGs, quantas associações, quantas instituições, quantas fundações estão fazendo grande bem à volta do mundo. Mas quase que nem se sabe. A maldade, essa fala alto. Explode. A bondade é calma, tranquila, serena e muitas vezes silenciosa. Passemos então a viver em cooperação com esse bem-fazer. Dediquemo-nos a cuidar das pessoas. E por que não também cuidarmos das plantas e dos animais? São nossos irmãos na criação. Ainda estão na posição inferior, mas estão caminhando para nos virem ao nosso encontro. Todos transitamos nos reinos da natureza, em todos. Nós já estamos na condição hominal, com consciência, mas já passamos nos outros reinos da natureza. O nosso espírito já evoluiu, mas esteve lá. Respeitemos os que lá estão. Apoiemo-nos em algum projeto justo, desde que voltado para as fontes do bem. Isso é o importante. Pois, de certeza absoluta, se o fizermos, estaremos alimentando o nosso íntimo, valorizando o nosso tempo e encontrando sentido para a vida. Então, os nossos passos na Terra, se trilharmos dentro desta orientação, os nossos passos não serão a esmo, não serão ao acaso. Encontraremos razões para viver e despertamos. E quando despertamos, passamos a respeitar e a honrar as bênçãos de estarmos em nova existência terrestre. Estarmos novamente mergulhados num corpo, através daquilo que é a lei da reencarnação. E olhem que esta lei não é invenção do espiritismo. Não foram os espíritos que inventaram a reencarnação. A reencarnação é uma crença aceite no mundo terra desde sempre. E para aqueles que nela não acreditam, pensem como é que é possível algo falso ser aceito por mais de 3/4 partes da população do mundo terra. Como é que uma doutrina falsa, que nós sabemos que as doutrinas falsas se perdem no tempo, desvanecem-se, desaparecem pura e simplesmente, e esta se mantém desde sempre, porque nós temos referências à crença na pluralidade das existências há mais de 7.000 anos. Elas estão nos livros sagrados dos hindus, que são os livros mais antigos, os Vedas. Estão lá as referências à reencarnação. Cada momento converte-se numa oportunidade valiosa para crescermos e progredirmos. Aproveitemos cada momento. A vida na Terra não precisa de ser um campo de concentração. Bem basta os que já houveram, bem bastam os que ainda existem. Não façamos nós o nosso campo de concentração. Porque se o fizermos, ele vai nos impor tormentos a cada hora. E nós seremos candidatos à depressão, inicial simples e depois provavelmente crónica, não passando mais, não nos deixando mais. E queremos? É isto que queremos? Eu penso que não. Então, se nós quisermos, olhem que coisa curiosa, se nós quisermos, não é se os outros quiserem,
Se nós quisermos. A nossa vida pode ser um jardim de flores. A nossa vida pode ser um pomar de saborosos frutos. Se fizermos uma sementeira responsável. E assim nós vamos colher merecimentos. A nossa sementeira é responsável e cuidadosa, estamos criando merecimento. À flor ou ao fruto. Dediquemo-nos a isso. Emprestemos sentido à beleza de cada um dos nossos dias terrenos. Todos os nossos dias podem ter alguma coisa boa e bela. Basta procurá-la. Libertemo-nos do adormecimento da alma. Porque este adormecimento só vai produzir uma única coisa. Uma só. Indiferença. Nada pior do que vivermos na indiferença. Não querendo saber de nada, não querendo saber de ninguém. Que coisa mais triste. Sintamos que, apesar de todos os problemas e dificuldades que se abatem sobre a humanidade, a chuva continua a beijar a face do mundo. E um sol magnífico continua iluminando e garantindo a vida em todos os lugares. Ainda que uma nuvem escura o esteja tapando. O sol está lá. Porquê? Porque todos nós somos alvos da dedicação de Deus. O tempo é uma dádiva que Deus nos oferece. Mas atenção, não podemos reter o tempo. Eu posso fazer um pedido? Por favor, segurem na vossa mão o tempo. Quem é capaz? Já passou. Continua passando. Não temos como retê-lo. Mas Deus nos o oferece. Acordamos e temos 24 horas pela frente. Sempre. Enquanto estamos vivendo num corpo e sempre quando estivermos em espírito. Então utilizemo-lo. O tempo de forma responsável e útil. Porque isto será ou não um dever que nos cabe a todos. Temos ou não temos o dever de utilizar bem o tempo que Deus nos concede? Temos ou não? Eu estava com medo que vocês achassem que não. Temos, sem dúvida. Então, se dermos sentido às nossas horas, aos nossos dias, estaremos, por consequência, a dar sentido à nossa vida. A esta existência atual. Numa das suas epístolas, as cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, lemos lá: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, ou seja, do meio dos mortos, e o Cristo te esclarecerá. Logo, Jesus brilhará para nós. É uma proposta muito interessante que Paulo faz. O que é nós levantarmos dentre os mortos? Levantar-nos dentre os mortos é nós levantar-nos dentre aqueles que também estão acordados, estão desacordados, estão adormecidos, não despertaram ainda. Despertemos nós e ajudemos-los a despertar a eles. Porque a quem é que se dirigirá o apóstolo? Quem são os que dormem? Observando a enorme massa que se afirma religiosa, porque é uma massa enorme. E alguns até são ao luxo de dizer que são desta ou daquela religião não praticantes. Digam-me lá se isso existe. Não pratico, não sou. Se eu não praticar a religação com Deus, seja ela qual for, eu não sou religioso. De maneira nenhuma. Então, observando esta grande massa, caminhando como se fosse sonâmbula, simplesmente conduzida, podemos entender que as palavras de Paulo de Tarso se referem ao homem que vive na terra. Pessoas que ouvem e falam em Deus. Falam de fé. Falam de espiritualidade. Mas respiram
a estranha atmosfera de um pesadelo. Pessoas que, apesar de ouvirem os ensinamentos do Cristo, sentem dificuldade em entenderem e, sobretudo, em praticarem o que Jesus exemplificou. São os que se encantam com a poesia do Evangelho, mas rapidamente o relegam ao esquecimento. Os que chegam à casa espírita e ficam empolgados, o entusiasmo da primeira hora, são capazes de levar tudo à frente de vencida. Passado pouco tempo, esqueceram a doutrina dos espíritos. Tudo porque o coração e a mente não aceitam o convite de Jesus. E olhem que nenhuma doutrina, nenhuma, nos concita a seguir Jesus como o Espiritismo. Porque elegemos Jesus como o nosso modelo e o nosso guia. Nenhum trabalho espírita se inicia sem uma prece, em que rogamos a paz dele, a boa intuição dos espíritos que eles nos enviaram. Nenhum trabalho espírita termina sem uma prece agradecendo a Jesus e a Deus. Então, essas pessoas, essa massa imensa de que se afirmam religiosos e não são incapazes de analisar, porque não compreendem, e não compreendem porque dormem amortecidos, não encontrando a razão da vida. Os estudiosos que pesquisam a questão da consciência no homem afirmam que o homem passa a maior parte da sua vida em estado de sono. E já basta o sono natural. Se nós tivermos uma vida de 90 anos, aliás, uma reencarnação, uma existência de 90 anos, 30 anos, dormimos. Porque nós dormimos um terço, fora agora o resto do tempo em que nós, não estando no sono natural, continuamos adormecidos, não encontrando significado para as coisas. Então, estes estudiosos da consciência têm razão. Dormimos muito. E quando estamos nesse estado, vivemos como um robô, uma marionete. E vivemos conforme as regras que nos são impostas, nem pensamos nelas. Porque muitas vezes, convenhamos, essas regras nem sempre são as mais equilibradas. Mas nós nem pensamos. Quantas vezes a nossa opinião depende do que pensam os outros? O que é que eles vão dizer? E a nossa preocupação com o que pensam ou dizem os outros, vivemos em função disso e não em função de nós ou daqueles que nos circundam. Quantas vezes assumimos esta ou aquela postura face à tradição? Sempre foi assim. O meu avô já fazia, o meu pai já fazia, eu faço também. E será que o que faziam era o melhor? Cultivamos hábitos, muitas vezes, sem sequer percebermos para que é que eles servem. E o mais curioso é que, em todos os tempos, o homem tem sido informado da grande necessidade de acordar e dos perigos que esse sono representa. Nos Evangelhos de Lucas e de Mateus, encontramos advertências de Jesus. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E numa outra passagem, Jesus diz, então, nem uma hora puderam velar comigo? Isto no Jardim das Oliveiras, pouco antes de Jesus ser preso. Jesus que o sabia, com a tristeza própria do que ia ser gerado, e os outros adormeceram tranquilos. Então esta ideia de despertar não é novidade do Espiritismo. Já está lá bem mais atrás. Porque o Evangelho tem, à volta de 2000 anos, o Espiritismo tem 158. Conta-se que um certo dia perguntaram a Buda, o Senhor é Deus? E ele respondeu, não.
Então é um anjo, afirmaram. E ele voltou a esclarecer: também não. Então porquê é tão nobre? Tão puro? Porquê é tão fulgurante? Calmamente, Buda disse: porque estou desperto. Estava acordado. E quando estamos acordados, nós tentamos fazer o melhor possível. Despertar é começarmos a pensar em nós próprios. Pensar o que fazemos, o que desejamos, quais os propósitos que queremos alcançar nas nossas vidas e quais as finalidades a que se destinam. É urgente, assim, examinarmos-nos e realizar o esforço pessoal para acordarmos do estado sonolento em que nos encontramos. Acordamos e permitimos que a luz que emana do Cristo nos preencha. Dentre os seres que podemos citar que despertaram em plenitude, encontramos Sócrates, o grande filósofo grego, encontramos Francisco e Clara de Assis, o apóstolo Paulo de Tarso, Allan Kardec. E nos Evangelhos também encontramos exemplos de criaturas que tiveram dificuldade em acordar. Dificuldade em acordarem plenamente, a princípio. Mas conseguiram-no mais tarde. Nicodemos, os apóstolos Tomé e Tiago. Então a nossa doutrina propõe o despertar na totalidade, convidando-nos à transformação moral, que é um processo libertador. Quando atingirmos a alta moralidade, nós estamos livres. Nós encontramos a verdadeira liberdade. Certas histórias de vida deixam-nos admirados pela renúncia, pela resignação dos seus protagonistas. Conhecemos, por exemplo, os sacrifícios de Madre Teresa de Calcutá, a sua dedicação, o seu profundo amor aos mais pobres dos pobres, aqueles que na Índia não são gente, os párias. É uma casta a que nem sequer lhes é atribuída quase vida. Foi com eles que ela passou grande parte da sua vida de missionária. Recordemos os momentos incomuns de solidariedade, vividos por Chico Xavier, junto aos seus entendidos, o esquecimento das próprias dificuldades, às vezes físicas que alguns tinham, mas que mesmo em função disso conseguem ser úteis aos outros, porque sempre encontram outros que sofrem mais do que eles. São almas que relegam a totalidade dos seus interesses particulares em favor do ideal que abraçam, como Allan Kardec e tantas outras grandes almas. Allan Kardec exemplifica-nos, porque quando nós conhecemos a biografia do codificador da nossa doutrina, não do fundador, porque a nossa doutrina não foi fundada por Allan Kardec. Allan Kardec codificou a doutrina que nos foi oferecida por quem? Pelos Espíritos. Pelos Espíritos abnegados e bons, que seguindo as ordens de Jesus, nos trouxeram a doutrina deles. Então muitas têm sido as almas anónimas que se entregaram totalmente à prática do bem a favor dos outros. Cientistas que vivem em função das suas pesquisas para libertar a humanidade de determinadas enfermidades, por exemplo. Pais que se sacrificam em todos os sentidos para dar qualidade de vida a um filho diferente. Então, perguntamos, que força é essa? Que força é essa que permite o esquecimento de nós mesmos para nos doarmos dessa forma total? Essa força é a ligação espiritual com Deus. O Pai, todo justiça e bondade. É também a presença de Cristo moldada nas nossas atitudes.
Essas almas têm algo a mais que as fortalece e enobrece. Têm o verdadeiro amor. A força própria do amor incondicional. E olhem que é muito curioso. Todos possuímos essa força. Sem exceção. Ela está em nós. Precisamos despertar para que ela surja na plenitude, porque ela está em estado ainda encoberto na grande maioria de nós. Despertemos para o cumprimento de uma lei que é fundamental. Lei divina, lei natural, lei de amor, de justiça e caridade. Então, se nos esforçarmos pelo nosso próprio progresso, nós refletimos Deus, o ser incomparável que nos deu a vida. E a nossa alma agora acordada, porque já consegue conjugar vibrações com o Criador, compreende o amor universal. E agora sim, sabe amar. E quem ama? Quem ama harmoniza. Harmoniza os seus sentimentos com o amor divino. Ficamos em harmonia com esse amor máximo que é o amor de Deus. E aí entregamos-nos ao trabalho, em favor do próximo, e não nos perturbamos com o nosso próprio sofrimento. Porque a dor é inexorável. O sofrimento é opcional. Duas pessoas com a mesma dor sofrem de duas maneiras diferentes. Um pode se resignar e tudo dói menos, o outro revolta-se e tudo dói mais. A dor é a mesma, o sofrimento é diferente. O amor é e tem que ser fonte de alegria. O amor é a plenitude da felicidade. Viveremos mais a realidade espiritual do que a material. Estamos muito mais preocupados a quando chegarmos a casa, quando ingressarmos no mundo dos espíritos, estamos muito mais preocupados em quando nos perguntarem o que fizeste, do que nos perguntarem o que tens. Porque para lá eu não levo rigorosamente nada material. Mas levo o meu tesouro espiritual. E o meu tesouro espiritual pode ser bom ou mau. É ele que vai ditar como me encontrarei no plano espiritual após a morte do meu corpo. Então, quando estivermos nesta plenitude de amor, isolamo-nos das mazelas terrenas, mesmo que elas estejam em mim. Chico Xavier viveu praticamente 90 anos doente. Ele esquecia-se, cuidava-se, mas esquecia-se dos seus males para atender àqueles que sofriam ainda mais do que ele. Somos espíritos imortais, nunca o esqueçamos. E temos uma única sina, um único destino, indiscutível. É o nosso progresso intelectual-moral. Por isso, o Espírito de Verdade, que comandou a falange dos Espíritos que nos concederam a doutrina do Espiritismo, o Espírito de Verdade convidou-nos a sermos cuidadosos com dois mandamentos preciosos. Amai-vos e instruí-vos. Somente. Quando nos amarmos e estivermos preocupados em nos instruirmos, estamos no caminho certo para acordar. As ciências abrem os caminhos ao aprendizado das coisas materiais, claro. Mas é o estudo da realidade espiritual que nos permite avistar a vida mais além. Os nossos olhos veem tão pouco. Quem de vocês consegue ver através desta parede? Com os vossos olhos do corpo. Quem consegue? Ninguém. Fechem os olhos. Imaginem, estamos lá. Eu fecho os olhos e se eu conhecer determinado ponto do mundo, eu estou lá, pela minha imaginação, por aquilo que é o meu alcance espiritual. Porque os olhos espirituais veem muito mais longe. Despertemos a nossa vontade, a vontade de estudar. Despertemos a disposição
de querermos ser úteis. E crescerá, sem dúvida nenhuma, o amor no nosso coração. Contam as tradições cristãs que quando das primeiras perseguições aos seguidores do Cristo, quando elas se tornaram mais intensas e mais violentas, nos primeiros anos da divulgação da Boa Nova, Simão Pedro, o apóstolo, estava em Roma. E todos aqueles amigos, seguidores, convidaram-no a deixar a cidade. Pedro, foge, porque eles estavam temerosos pela sua vida. E os amigos, com tanta insistência, convenceram-no de que, ao deixar a cidade dos imperadores, Pedro poderia poupar a sua vida em proveito da continuidade da sua liderança do movimento cristão. Renitente ao princípio, quanto à ideia de deixar os companheiros, depois de tão calorosas insistências, Pedro aceita e vai embora. Seguindo pela Via Ápia, a principal estrada de entrada e saída da capital do Império, que ia ficando essa capital para trás, não muito longe das muralhas da cidade, Pedro vê ao longe um singular andarilho. E, curiosamente, ele vinha vindo na sua direção. À medida que se aproxima o viajante, Pedro reconhece-lhe o semblante. Comovido e assustado, de imediato exclama: Mestre, para onde vais? E Jesus, sem se deter, sem abrandar sequer o passo, responde-lhe: Pedro, vou a Roma, juntar-me àqueles que estão prontos a dar a vida por mim. Entendendo a mensagem, Pedro desperta, acorda e retoma o caminho de regresso, a fim de juntar-se novamente aos companheiros. Também nós adormecemos nas estradas da nossa vida, como dissemos no início, mas teremos que despertar. Teremos que enfrentar os problemas. Teremos que enfrentar as dificuldades e solucioná-las. Não dando costas, na tentativa de fingir que eles não existem. Adormecidos, apresentamos muitas justificações para fugirmos das responsabilidades. Algumas vezes priorizamos o trabalho, esquecendo as tarefas e os deveres no lar, com aqueles a quem nos vinculamos. Deixamos que os compromissos sociais falem mais alto, não sobrando tempo para a atenção aos pais já idosos, ao filho adolescente necessitado de ombro e ouvidos no seu caminhar, um caminhar que é recente, porque ela é jovem. Há que repensar então. Qual é a direção que eu quero seguir? Qual é a direção que eu quero seguir nas estradas da minha vida? Será que as nossas escolhas estão baseadas no que seja mais fácil? Mais cômodo? Mais conveniente? Ou teremos que basear as nossas escolhas no que seja mais correto e mais adequado? De certo que o é. Porque uma coisa é verdade. Somos herdeiros de nós mesmos. Somos o resultado dos caminhos que percorremos. Ninguém atribua culpas a ninguém. Tal qual Pedro nos caminhos de Roma, mesmo que sejamos convencidos por amigos, ou por uma qualquer situação repentina, ou pelas facilidades do agora, despertemos. Porque sempre será melhor optar e seguirmos pelos caminhos em que o coração e a consciência permaneçam tranquilos e serenos. De certeza absoluta, se interrogarmos o nosso coração, se ouvirmos a voz da nossa consciência que tem uma força sem tamanho, seremos bem aconselhados para a estrada que iremos percorrer. É a nossa proposta singela desta noite. Se possível,
acordarmos, porque de certeza absoluta estamos a tempo. Que Jesus nos abençoe e pela vossa atenção, muito obrigado.